Meus amigos, o halving passou e o Bitcoin ficou. O que aconteceu? Deu algum bug no halving? Por que o Bitcoin não explodiu logo? O que eu devo fazer agora que ele está basicamente andando de lado? Está parecendo um caranguejo. Ninguém vai lá dar uma cutucada no Bitcoin. O que eu faço? Eu compro, eu vendo. No vídeo de hoje nós vamos responder a todas essas perguntas e eu ainda vou te dar dois indicadores fundamentais que você tem que manjar antes de investir em Bitcoin. Então vamos embora para o vídeo. Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Vitor e hoje nós vamos falar sobre o Bitcoin. O que está acontecendo, né? Não vamos chamar mais ele de Bitcoin, agora vai ser caranguejo, porque ele só anda de lado, só está acumulando, sua volatilidade está até diminuindo. O que está acontecendo? E antes disso, vamos fazer um grande overview do início do ano até hoje. O que aconteceu com o Bitcoin nesse período? E se você lembrar, lá no início do ano, em janeiro ainda, a SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, ela aprovou a criação de 11 ETFs de Bitcoin. E por que isso é tão importante? Um ETF, se você não sabe, ele é na verdade um grande fundo de investimento e que suas cotas são negociadas na Bolsa de Valores. Então ele pega dinheiro de diversos investidores, acumula esse dinheiro na mão de um gestor e esse gestor investe naquilo que o ETF se propõe. Então se nós temos 11 ETFs de criptomoedas mais focados em Bitcoin, quer dizer que esses 11 ETFs captaram milhões e milhões, às vezes até bilhões de dólares de vários investidores e depositaram toda essa quantia dentro do mercado de criptomoedas. Bom, e se por um lado isso é muito bom, porque aumentou drasticamente a demanda por Bitcoin, por outro, nós chegamos em abril, tivemos o halving e quase nada aconteceu até agora. Calma que eu vou te explicar também o que é o halving. Para você que não sabe nada sobre halving, nem como ele funciona, halving é basicamente uma pré-programação na rede blockchain, que é a rede em que o Bitcoin ele opera, em que a cada 4 anos, em média, a remuneração dos mineradores são aqueles que aprovam as transações entre duas pessoas. Então, só para você ter uma noção, se eu for enviar um Bitcoin para você na rede blockchain, um minerador externo vai olhar essa nossa transação e vai ver se não, realmente, o Vitor ele tinha um Bitcoin e ele está entregando um Bitcoin para a pessoa X, que está aí ao lado, que é você, e essa transação ela realmente é verdadeira. Só que para isso ele utiliza uma força computacional muito grande. Então nada mais justo do que ele ser remunerado por isso. E antes do halving que aconteceu agora em abril, ele era remunerado com 6,25 bitcoins a cada transação que ele conseguisse aprovar com a sua força computacional. Só que após o halving diminuiu em 50% essa remuneração. Então o que antes era 6,25 agora é 3,125. Aí você para e pensa, faz uma reflexão bem básica. Bom, se foi aprovado os ETFs e a demanda subiu, e ao mesmo tempo nós tivemos um halving em que a oferta caiu, por que o Bitcoin não subiu, não explodiu, já que o ponto de equilíbrio entre oferta e demanda logicamente ia aumentar? E calma, fica tranquilo, é absolutamente normal após o halving, mesmo com essa diferença entre oferta e demanda, que o Bitcoin demore um pouquinho para pegar no tranco e aí sim ele atualizar o seu preço de equilíbrio, ele subir e explodir e ter uma valorização exponencial. Agora, muito mais importante do que você saber o porquê dessa irracionalidade é você saber o que pode acontecer com o seu dinheiro se você estiver ou não posicionado em Bitcoin. E para isso, você tem que saber se você deve ou não comprar o Bitcoin. Aqui que eu vou trazer para você dois indicadores fundamentais que você precisa saber, precisa manjar deles antes de você investir em Bitcoin. Mas antes de te falar quais são esses dois indicadores, vou pedir para você clicar aqui embaixo em curtir, se inscreve no canal que a gente tem que atingir a nossa meta de 100 inscritos, ativa as notificações e é óbvio, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu tenho certeza que a maioria deles nunca nem ouviu falar desses indicadores. E após você clicar aqui embaixo, que não custa absolutamente nada, se inscrever no canal, aí sim a gente pode partir para os indicadores. E o primeiro deles é o Bitcoin Rainbow, ou o arco-íris de Bitcoin. Ele é até bem bonito, né? Porque é realmente um arco-íris ali, onde o preço do Bitcoin ele fica oscilando dentro das cores desse arco-íris.
Só que olha, antes de você achar que é uma coisa feita por um nerd qualquer, em que é só uma especulação, por trás desse Bitcoin Rainbow, ele tem uma função logaritmo exponencial bem complexa, que não vem ao caso agora a gente destrinchar ela, até porque é matemática pura. Mas olhando para esse gráfico, ele é basicamente autoexplicativo, em que as melhores janelas para você investir em Bitcoin é quando o seu preço está oscilando entre as cores azuis e até o verde. Quando elas chegam no amarelo, chega numa zona que chama de acumulação, onde a volatilidade dele começa a diminuir e ele se prepara para uma nova onda de volatilidade, seja para cima, seja para baixo, que é onde a gente está basicamente vivendo hoje, nessa zona de acumulação. Se você der uma olhada, nós estamos beirando aquela cor amarelinha ali. Ainda estamos no verde, mas estamos beirando o amarelo. E após passar dessa cor amarela e chegar ao vermelho, o Bitcoin ele já está super valorizado. Então, talvez seja a hora de nós vendermos um pouquinho e colocar o dinheiro no bolso. E hoje, como nós estamos nessa zona verdinha, quase passando para o amarelo, pode ser uma boa janela de oportunidade para você que não tem nada em Bitcoin, nada em criptomoeda, e comprar um pouco sim e se expor a essa nova onda de valorização. Já para você que, assim como eu, comprou o Bitcoin lá atrás, quando a janela era um pouco mais oportuna, em que o preço do Bitcoin estava oscilando ali nas cores azuis e azul forte, talvez não seja muita hora de nós nos expormos mais. E o segundo indicador, ele é um pouco mais técnico, mas também é um pouco mais preciso. Ele é o MVRV, o Market Value, dividido pelo Realized Value, ou seja, é o valor de mercado dividido pelo valor realizado. Calma que eu vou te explicar tudo. O valor de mercado, ele é basicamente pegar o preço do Bitcoin hoje, da última negociação, e multiplicar pela quantidade de Bitcoins existentes. Já o valor realizado, ele vai pegar a média de todas as negociações de Bitcoin entre as pessoas, e essa média ele vai multiplicar pela quantidade de Bitcoins existentes. E olhando no gráfico, você consegue perceber de que é uma boa oportunidade comprar Bitcoins quando o MVRV está abaixo de 1, ao passo que quando ele está acima de 4,5, 5, é uma boa oportunidade de você vender um pouco das suas criptomoedas e colocar um pouco de dinheiro no bolso. Se você der uma olhadinha nesse indicador nos dias de hoje, nós estamos ali beirando 2, 1,9, quase 2 de MVRV. A nossa conclusão é a mesma do Bitcoin Rainbow. Se você já possui Bitcoin, talvez não seja a melhor hora de você se expor um pouco mais. Já se você ainda não tem nada de Bitcoin, nada de criptomoeda e quer começar a investir, também não está nos piores momentos. Você pode surfar logo em breve uma onda de valorização. E antes de finalizar esse vídeo, eu preciso te passar 3 considerações essenciais para o seu investimento mais assertivo e com mais qualidade em qualquer criptomoeda. Não é só para o Bitcoin, não. O primeiro deles é: entenda o seu perfil de risco. Então veja quantos por cento da sua carteira faz sentido ter uma exposição em criptomoeda. Não é raro nós vermos o Bitcoin, que é a maior criptomoeda de todas, desvalorizar 20, 30, 40, às vezes 80%. Então, quando você tira R$1.000 para investir em Bitcoin, por exemplo, tenha ciência que depois de uma semana, aqueles mesmos R$1.000 podem virar 500, 400, 300 e até R$200. Segundo, tenha um horizonte de longo prazo. Embora as criptomoedas e o Bitcoin em si, ele tenha uma volatilidade muito grande, em que você consegue ganhar muito dinheiro num espaço curto de tempo, tem um horizonte de longo prazo. E assim você vai amenizar todas essas oscilações, tanto positivas quanto negativas no curto prazo, e lá no longo prazo você vai surfar só essa onda exponencial de ganhos. Então, se você está pensando em investir em Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, tenha noção de que você vai ter que deixar o seu dinheiro lá por no mínimo 4 anos. 4 anos, historicamente, foi provado um ciclo do Bitcoin, em que ele vai de um halving até o outro. Então você vai ter lá o período de acumulação, você vai ter o período de ganhos exponenciais e vai ter também o período de queda, onde ele vai cair 20, 30, às vezes 80%. E por fim, para fechar com chave de ouro, lembre-se sempre dessa frase: Not your keys, not your coins. Ou seja, se você não tem as chaves, você não possui as moedas. Se você não tem um espaço de armazenamento do seu Bitcoin, como as wallets, tanto física quanto digitais, você não possui o controle das suas criptomoedas. Isso porque quando você compra, seja numa corretora especializada em Bitcoin, ou seja no ETF,
esses bitcoins eles não são seus verdadeiramente, porque eles ficam armazenados lá na corretora. Quando você compra uma wallet, você tem sim agora a possibilidade de tirar os seus bitcoins lá da corretora e colocar dentro da sua carteira. E por que isso é muito importante quando o seu patrimônio em cripto cresce e fica relevante para a sua carteira? Porque as corretoras são um alvo enorme de ataque hacker. Não é muito incomum você ver notícias na internet de ataque hackers a diversas corretoras levando milhões e milhões de reais em criptomoedas embora. Então tenha noção de que se você está começando agora a investir em criptomoeda, já faça um gerenciamento de risco de não investir em Bitcoin em uma corretora só. Faça pelo menos uma diversificação entre 2 ou 3 corretoras, assim você minimiza esse seu risco de ser atacado por um hacker e ele levar todas as suas criptomoedas embora. Pessoal, se você gostou do vídeo, clica aqui embaixo em gostei, se inscreve no canal para a gente bater a nossa meta, ative as notificações e compartilhe com seus amigos, que eu tenho certeza que eles não conhecem esses 2 indicadores fundamentais que você precisa saber e dominar antes de investir em Bitcoin. E não se esquece de comentar aqui embaixo caso você queira que eu fale mais sobre Bitcoin, que eu fale sobre as wallets. Eu até posso mostrar a minha wallet aqui para vocês, como cria, quais são as palavras que eles vão te fornecer e você tem que guardar, e como você consegue proteger esse seu patrimônio em cripto de uma forma muito melhor e muito mais assertiva. Eu te vejo no próximo vídeo e um grande abraço!